Olá amigos, vamos à nossa videonade de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 1º de julho, iniciando aí o mês. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, já te convido de imediato a se inscrever aqui no meu canal no YouTube, endereço aí youtube.com/DaltonVieiraInvest. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo você tem aí uma imagem inscreva-se, passando o cursor do seu mouse em cima dessa imagem. Você vai ter a opção de se inscrever gratuitamente no canal, lembrando de deixar o sino das notificações devidamente aí ativado para que você seja avisado sempre que houver um novo vídeo aqui no canal. Seja de aprendizado, seja análise especial, seja análise de fechamento, seja entrada ao vivo durante o pregão. Aqui, antes de falar aí sobre o Ibovespa, o dia de hoje, né, que ainda começou muito bem e deu uma esfriada, mas enfim, a gente teve ainda um dia positivo, mas antes de mais nada, se você desejar receber no seu celular, no seu desktop, todas as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, de compra e venda, informações relevantes e as carteiras de ações, carteira exponencial e carteira perspectiva, basta você clicar nesse card que está aqui aparecendo para você e seguir os procedimentos, que é basicamente se cadastrar através de um formulário e, na sequência, cadastrar o meu número nos seus contatos do Telegram. Então vamos lá para a análise de hoje. Eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar. Depois disso eu volto para as ações, falando de PTR4, Vale 3, BRFS3, BRDT3, IRBR3, BRAP4, Raio 3. Após Raio 3 vou falar sobre TOTS 3, ENBR3 e JBSS3. Bastante ativos aí para a gente comentar hoje. Ibovespa deixou um padrão de reversão dos candles aqui chamado de Shooting Star ou de estrela cadente. Tem esse vídeo de aprendizado aqui no canal, basta você acessar lá nos vídeos, pesquisar sobre esse vídeo ou ir lá dentro da playlist de Sistema Candlesticks para você perceber aí que se houver a perda da mínima deste candle, aumentará a probabilidade de iniciar um movimento de baixa. E esse sinal, a perda dos 100.973 pontos, vai significar a mudança aí da tendência para uma tendência indefinida. E essa tendência vai ficar uma tendência de baixa se perder a tendência de baixa de curto prazo, no gráfico diário, se perder os 99.420. Ou seja, se quebrar a sequência de topos ascendentes, vai trazer uma tendência indefinida. E se perder a mínima do fundo que está entre seriam esses dois topos, seria já uma nova tendência de baixa de curto prazo para o índice Bovespa. Indo aqui agora, lembrando que o Ibov testou a resistência importante aqui na faixa dos 102.062 pontos e terminou respeitando esse patamar em fechamento. Futuros, mini índice no pregão de hoje, candle ali de baixa, mas apesar disso ainda o pregão é de alto, fechamento aqui do pregão anterior e está vindo para um fechamento mais aqui acima. Ainda está dentro da última hora de pregão. Aqui nesse momento com alta de 0,58%, dentro ainda de uma característica de movimento de alta, assim como o Ibovespa, ou seja, candles ascendentes, máximas e mínimas ascendentes em relação ao candle anterior. Temos aqui um movimento do G60 para baixo, onde tem suporte imediato em cima primeiramente do gap na máxima 101.745 e depois um gap aqui em 101.390. A sinalização de voltar a pensar em compra no mini índice seria o que? Abre o próximo pregão gerando um fundo aqui no gráfico de 60 minutos, volta para cima da média móvel de 13 períodos e passa a gerar preferencialmente fundo ascendente no gráfico de 10 minutos acima dessa região aqui em torno de 102,090. Pegar o gráfico de 10 minutos seria basicamente retornar para cima dessa região aqui de fundos anteriores, já gerando um pivô de alta e proporcionar fundo ascendente ou pivô de alta para entrar comprando aí para fazer day trade no mini índice. Enquanto estiver fazendo isso aqui, ó, que acabou de gerar um topo descendente, muito mais para venda, né? Como acabou de acontecer aqui no mini índice. Topo descendente, perdeu a zona de fundo anterior, bate ali na resistência, chamada mudança de polaridade. Se não souber também o que é isso, mudança de polaridade, também tem um vídeo de aprendizado aqui no canal sobre o que é esse conceito aí da análise técnica. Então aqui seria a possibilidade de trabalhar numa venda de day trade no mini índice. Se continuar dessa forma, ou seja, que forma, Dalton? Aqui dentro de um movimento de baixa, continua, ou seja, abaixo da média gerando topo descendente ou pivô de baixa, fica mais no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora. E aí, como eu já disse, já citei aqui os próximos suportes, 101.745, 101.390 e depois 101.230.
Indo agora para o dólar no pregão de hoje apresentou uma recuperação, ainda dentro de uma característica de movimento de baixa, com máximas descendentes e mínimas também descendentes no gráfico diário, mas respeitando o suporte aqui na faixa dos 3.822. Tá? Se eu tirar aqui a questão do ajuste, a gente teria essa região aí de 3.820 como patamar de suporte, e o ponto mais baixo ali na faixa dos 3.809 seria outro ponto de suporte para o dólar. E ainda indo aqui para o gráfico de 60 minutos, o que nós temos no gráfico de 60 minutos é ainda uma tendência de baixa, mas dando um sinal de enfraquecimento dessa tendência, ou seja, dá uma pancada dessa para baixo e vai lá em cima novamente, vai ficando com contexto mais de indefinição. Mas enquanto não voltar para cima desse patamar aqui e proporcionar um sinal de topo no gráfico de 60 minutos, perda da última mínima ascendente no gráfico de 60 minutos, fica mais para se buscar. Se perder isso aqui, na realidade, se perder essa região, fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora, topo descendente, através de topo descendente no gráfico de 10 minutos ou mesmo no gráfico de 5 minutos. Para buscar a operação de compra, o ideal seria o quê? Abre subindo, rompe ali a máxima do pregão desse topo anterior e passa a gerar topo desse fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Se também abrir, logicamente, caindo, ficar aqui de lado e depois volta a gerar um sinal de alta, um pivô de alta no gráfico de 30, de 60 minutos ou um fundo ascendente, volta a ficar interessante também para a operação de compra. Indo agora para as ações, começando aqui com a PETR4, no dia de hoje, Petro apresentou ali uma abertura muito boa, o mercado começou bem, mas terminando aqui para Petro em queda de 0,55%. E inclusive voltando a fechar abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos. Então, nesse momento, Petro ficando com um cenário mais de indefinição. Por quê? Porque gerou um fundo ascendente, mas não evoluiu ainda. Então, traz uma característica um pouco mais de poder iniciar aqui uma tendência até de baixa se perder essa mínima aqui desse fundo que foi proporcionado aqui na casa dos R$ 27,01. Então, seria importante a Petro aí voltar a trabalhar acima da média móvel exponencial de 13 períodos. Mas para quem está comprado nessa ação, a perda da mínima do pregão de hoje já seria um indício de queda para o papel, ou seja, um dos possíveis pontos de stop mais curto aí na operação. Mas para quem quiser deixar o stop lá nos R$ 27,00 no fundo aqui ascendente gerado, também não teria problema, seria um stop mais bem protegido. Vale 3, pregão de hoje, alta de 3,53%, pivô de alta. Começou bem fraco o movimento de subida, mas abriu um baita gap de alta no pregão de hoje. E se a gente olhar para o gráfico semanal da Vale, essa Vale vem aqui para romper R$ 53,80, está em R$ 53,79, na verdade fez a máxima em R$ 53,79 com 1 centavo dessa máxima aqui. Rompimento dessa máxima aumenta a probabilidade de fechar o gap ali em R$ 54,35 e o ponto mais alto do gap, que seria a resistência, R$ 56,15 para a Vale 3. Então, sinalização bem positiva no pregão de hoje. Gráfico de 60 minutos para o próximo pregão, gerando movimentação contrária a esse forte gap de alta e seguindo com fundo ascendente, seja aqui ou um pouco mais abaixo, testando a média, seria uma das alternativas de entrar comprando pelo gráfico de 60 minutos. Para quem está comprado, a mínima de hoje já é um dos pontos que pode trabalhar com stop aí nessa ação, stop de proteção para quem já estava comprado, e para quem entrou comprando hoje pode também trabalhar com stop aí na faixa dos 53,09, seria um dos stops aí de rompimento, ou pegar a volatilidade do papel também seria outra forma de posicionamento de stop nessa ação. Por exemplo, aqui em 53,65, volatilidade ali na faixa de R$ 1,08, pega R$ 1,08 aqui para baixo, posiciona o seu stop nessa operação. Essa é uma das alternativas, ou mesmo pela volatilidade percentual, 2% aqui para baixo seria um dos pontos onde você colocaria também o stop dessa operação. Depois disso, vamos falar de Brasil Foods, que teve um pregão excepcional, alta de 8,67%. E a gente estava comprado no papel, a superação da máxima aqui desse candle, a gente entrou comprando, o papel fechou bem nesse candle da compra, fechou bem também no pregão passado, perdeu um pouquinho de força na resistência, mas abriu muito bem no pregão de hoje. Eu até tinha um objetivo inicial nessa ação e eu reposicionei o objetivo tentando pegar a melhor relação risco-ganho. Ela já atingiu o objetivo na primeira hora de pregão. Então, ativo, eu botei um objetivo aqui mais próximo dessa região e aí a ação bateu nessa região e acionou nossa saída com ganho, com uma boa relação risco-ganho e ainda gerou mais ainda, foi lá buscar uma zona de resistência importante
na faixa ali dos R$ 32,07, inclusive fechou um centavinho acima aqui, 32,07 a 32,19. Depois disso, resistência em 32,82. Essa operação da Brasil Foods, BRFS3, nos proporcionou um ganho de 6,03%, gerando aí um retorno de 1,03% sobre o capital total, esta operação. Então, uma operação bem sucedida neste papel. Movimentações contrárias, principalmente até pelo gráfico de 60 minutos, podem trazer novas oportunidades para compra de fundo ascendente nesse papel. BRDT3 abriu subindo, abriu aqui em cima, a gente tinha uma compra em andamento, que já tinha reposicionado stop aqui primeiramente para R$ 24,70, depois reposicionei para R$ 24,83 e a ação hoje, quando abriu aqui em cima, reposicionamento do stop em R$ 24,99, um stop de proteção nessa operação, para não sair mais perdendo, sair basicamente no 0 a 0 dessa operação. Porque depois que abriu aqui, superando essas máximas, se voltar aqui para baixo do fechamento do pregão de sexta-feira, para mim, na minha leitura, não faria mais muito sentido estar posicionado, seguir com a minha compra em cima desse papel. Foi o que aconteceu. Então essa operação da BRDT3, saída ali com leve ganho, 0,08%, basicamente no 0 a 0, mais 0,01% saída aí da BRDT3. Dalton, você sabia que isso aqui ia acontecer com essa queda aqui de 2%? Não tinha a menor ideia que isso ia acontecer. Tá? Então, a única coisa que eu sabia é o seguinte, se essa ação voltar para baixo desses R$ 25,00, para mim não faz mais muito sentido permanecer comprado no papel. Só isso eu sabia de acordo com os critérios, logicamente de acordo com as estratégias, com a minha leitura do mercado. Então, para mim isso é o que está sob meu controle. O que vai acontecer com o preço depois que eu entro comprando ou depois que eu encerro uma posição, da mesma forma de Brasil Foods. Eu sabia que ia lá em cima, o papel não. Eu sabia que eu tinha uma relação risco-ganho, tentei ganhar ainda mais nessa operação, deu para ganhar ainda mais, mas ela ainda foi mais para cima. Então assim, eu não tenho controle do que vai acontecer realmente com o preço. Mas o que tem na minha cabeça é que as operações que não evoluem, enfim, operações que geram sinais contrários ao que eu gostaria de ver no gráfico, eu tento encerrar com o stop mais curto possível. E as que dão certo, eu tento alongar esse objetivo. Logicamente, nunca vou ficar saindo na máxima do movimento. Isso é impossível. Vou sair lá na máxima do movimento. Infelizmente, é o que a gente deseja, mas não dá para fazer isso sempre. E raramente, né? Isso acontece, sair bem na máxima do movimento. IRBR3, recomendação de compra aqui no pregão de hoje, mais para o fechamento do pregão. A ação gerou aqui a sinalização de fundo ascendente, depois de ter batido aqui, ficado brigando aqui em cima dessa região de antigo fundo, resistência, e aqui funcionando agora como suporte. Depois de um candle forte que fecha para baixo da média, vem outro superando essa máxima. Poderia até ter passado essa operação na superação da máxima do pregão anterior, mas optei aqui pelo buscar mais próximo do fechamento do pregão, então essa compra foi executada. Essa recomendação de compra da IRBR3, passando os dados dessa entrada, R$ 100,89 por volta desse valor. Fechou em 101,25, muito próximo do preço de entrada, 98,45. Quando eu falo muito próximo é percentualmente falando, tá? Né? Em termos de centavos, sempre tem que olhar a questão do percentual. Risco, tamanho do stop dessa operação 2,42%, objetivo em 105,77 e alocando aí 21% do capital total nesta operação. Temos operação em aberto em BRAP4, que fechou com alta de 2,4%, oscilou ali acima dos 33,66, fechou 2 centavinhos aí abaixo, mas segue dentro de um pivô de alta. Stop dessa operação já foi reposicionado em 33,09 e pode ser colocado também já o stop para não sair mais perdendo em 33,29 a partir aí do próximo pregão. Vou formalizar isso aí através do canal DV Invest no Telegram a partir aí do próximo pregão, antes da abertura do próximo pregão. Depois disso, vamos falar de Raio 3, que eu reposicionei o stop, ela abriu bem o pregão, foi lá bater lá na resistência, da máxima topo anterior em R$ 21,08, a máxima aqui R$ 21,05. Reposicionei o stop para não sair mais perdendo dessa operação, se eu pegar o gráfico de 60 minutos, se oscilasse abaixo do fechamento desse gap aqui, que foi de R$ 20,45. O stop foi reposicionado para R$ 20,44. Bateu na trave e voltou aqui a subir, tentar se recuperar. Mas enfim, stop aqui nesse ponto, R$ 20,44. Lembrando dessa entrada na Raio 3, R$ 20,38. Então, se não abrir com gap de baixo, já é também um stop de
proteção, para não sair mais perdendo dessa operação. Ou seja, vai lá em cima, bate e gera aqui a sinalização de topo descendente, confirma esse sinal ruim aqui desse pregão de hoje, a gente encerra essa posição comprada na raio 3. Depois disso vou falar de TOTS 3, que seguimos também comprado, fechou com queda de 0,61%. Stop dessa operação já foi reposicionado para R$ 43,29. Então, stop reposicionado em R$ 43,29. E o stop pode ficar até agora na faixa dos R$ 43,50, abaixo da mínima do pregão de hoje. Tem uma sequência aqui de mínimas ascendentes, pode ficar até abaixo da mínima do pregão de hoje. Lembrando, entrada da operação 43,40, se colocar o stop justamente nos 43,50 já seria também um stop de proteção na TOTS 3, logicamente, se não tiver abertura com gap de baixa. E NBR3 é a pior operação nesse momento. Por quê? Porque ela fechou em queda de 1,27% e fechou abaixo da média móvel de 13 períodos. Então, o encerramento dessa posição vai acontecer se perder a mínima do pregão de hoje, dos 18,66. Tá? Mas mesmo que abra com gap de baixa, enfim, vai ocorrer o encerramento antecipado dessa operação. Lembrando, essa operação da NBR3, o stop em 18,43. Então, seria aí um stop parcial na faixa dos R$ 18,65. Então, esse é o possível desfecho dessa operação na NBR3 a partir do próximo pregão. Logicamente que a torcida seria o quê? A ação consegue abrir subindo e já faz aqui um baita fundo no gráfico de 60 minutos e gera ali a superação da máxima da primeira hora de pregão, seria logicamente o desejado para o próximo pregão em cima de NBR3. Por último, vamos falar de JBSS3, que fechou o pregão bem hoje com alta de 5,51%. E com isso ela conseguiu fechar levemente acima da região de resistência que eu olhava aqui com carinho para buscar operações de compra, na faixa dos 22,27 a 22,37. Não chegou a superar aqui essa máxima do topo anterior, que se superar os 22,55, na verdade até superou, né, 2 centavos. Superando os 22,55, elas geram esse sinal de pivô de alta, ou seja, retomada da tendência de alta dessa ação. Se superar a máxima do pregão de hoje a partir do próximo pregão, aumenta a probabilidade de subida desse ativo. A alternativa que teria aqui para mim de uma entrada seria o quê? A partir desse momento, ela proporcionar fundo ascendente acima pelo menos ali dos 22,27 no G60, ou até mesmo pivô de alta, né? Trava aqui no pregão e depois rompe aqui essa máxima, também seria uma alternativa de se buscar uma compra, poder trabalhar com stop ou abaixo da correção no tempo, ou até mesmo abaixo da mínima do pregão de hoje na JBSS3. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.